Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A celebração é dupla, a solenidade de São Pedro e de São Paulo. De São Paulo nós celebramos também uma outra data em que comemoramos a sua conversão, dia 25 de janeiro. De tal modo que o que nós estamos celebrando hoje é o martírio de Pedro e Paulo. Ambos os martírios, a morte dos dois, não são contadas, não é contada nos evangelhos e nem nos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos termina com São Paulo preso em Roma e em prisão domiciliar, de onde ele ainda escreveu cartas ainda, mas não é narrada a sua morte. Também Pedro não tem a morte narrada nem nos Atos, nem nos Evangelhos, embora haja um aceno, no capítulo 21 do Evangelho de São João, haja um aceno a respeito da sua morte, quando então Jesus diz, quando eras jovem, tu ias onde querias, quando fores velho, um outro te cingirá e te tomará pela mão e levará onde não queres. E São João diz que isso foi dito para significar com que tipo de morte ele iria glorificar Jesus. Há um historiador antigo, o pai da historiografia cristã, Eusébio de Cesareia, que escreveu um livro chamado A História Eclesiástica, e neste livro ele narra a morte de Pedro crucificado, segundo o que se sabia na época. Mas o fato é que a tradição da igreja que nos revela a morte dos dois apóstolos, de Pedro crucificado, de cabeça para baixo, e de Paulo decapitado fora dos limites da cidade de Roma, onde existe até hoje uma igreja, uma basílica. Bem, o martírio de ambos, celebrado nesta ocasião, é marcado por leituras que nos falam da fé. E, de modo especial, no evangelho que nós ouvimos hoje, a fé que é proclamada por Pedro ao reconhecer Jesus: Tu és o Messias. E a resposta de Jesus não é propriamente um privilégio dado a Pedro, a sua pessoa. Tu és Pedro, você é melhor do que os outros. Mas Jesus, na verdade, fala sobre a pedra que é a fé que Pedro acabou de proclamar. Tu és o Messias. Então, sobre esta fé construirei a minha igreja. E Pedro será o guardião desta fé. Tu és Pedro. E a mesma coisa acontece com São Paulo. São Paulo também, ao perseguir os cristãos, é alcançado por Jesus numa visão na qual ele pergunta, e é ele que pergunta: quem és? E Jesus responde a ele: eu sou Jesus a quem persegues. E aí não é Jesus quem diz para Paulo, então, imediatamente o que ele deve fazer, mas é Paulo que pergunta: o que eu devo fazer?
Então, sempre a afirmação da fé e a resposta, a afirmação da fé da parte do apóstolo, do profeta, de quem é escolhido, do discípulo, e da parte de Jesus, em função desta afirmação de fé, a missão. Também como Jesus, no Evangelho de São João, lá no final, também diz: Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, a palavra da fé nos compromete, nos faz necessariamente recebermos uma missão. Quem tem mais fé reconhece mais facilmente a missão que lhe foi dada. E é celebrando então esses dois apóstolos, que são as duas colunas da igreja, um pela cruz, outro pela espada, mas ambos professando a sua fé, sobretudo através do martírio, que nós ainda hoje confiamos que a igreja é a igreja de Cristo, fundamentada nesta fé. A fé que de modo especial foi nos transmitida pelos apóstolos e da qual estes dois apóstolos, Pedro e Paulo, são as duas grandes colunas. Celebramos hoje também o dia do Papa, já que é a festa de São Pedro, mas de modo especial, cada um de nós deseja ser capaz de professar uma fé pessoal, íntima. Quem dizem os homens que Jesus era? Dizem muita coisa, mas o que importa, qual é a resposta pessoal que cada um dá? Quem é Jesus para mim? E conforme a resposta que eu dou, é a missão, o compromisso que eu tenho com Ele. Que a missão e a fé dos apóstolos possa continuar fazendo de nós, de cada um de nós, uma verdadeira igreja, pedras vivas nesta igreja de Cristo, para que também nós possamos ser fortalecidos para não sucumbirmos diante do inferno, conforme Jesus diz a Pedro no final do Evangelho. Rezemos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.